Então, pessoal, boa tarde. Praticamente boa noite. Então, a gente vai dar continuidade aqui aos nossos seminários na disciplina Tópicos Especiais de Engenharia Química, onde a gente está focando o estudo da introdução à mineração e processos de beneficiamento de minerais estratégicos. Tá? Então, hoje a gente está no nosso segundo seminário dos 4 seminários previstos. Podem começar. Ok. Então, professor, boa tarde. A nossa apresentação vai falar sobre os minerais estratégicos no contexto do Brasil. O nosso grupo é composto pelo Fernando e por mim, Juliane. Nosso professor orientador é o professor Clairo. E aí a gente vai dar uma breve introdução sobre os tópicos voltados para a parte de minerais estratégicos, e aí a gente vai fazer uma breve introdução e depois a gente vai fazer digamos, dar uma funilada, né? Falar neles no contexto do mundo e depois falar sobre o Brasil e como é que, por exemplo, as relações econômicas entre os países, qual é o impacto dos minerais estratégicos nas relações econômicas entre os países e assim por diante, né? Então, uma breve introdução, né? As rochas e os chamados minerais industriais, eles vão estar presentes, já sabemos, né? Que eles estão presentes em diversos setores da nossa economia. Então, a gente tem aplicação de minerais desde a parte de fertilizantes, na parte de metalurgia, de construção civil, cerâmica. Alguns vão ter um valor agregado maior, outros vão ter um valor agregado menor, né? Então, vai depender do tipo de mineral que a gente vai estar verificando em questão, mas todos eles têm a sua importância de alguma forma, né? Eles vão ter algumas classificações específicas, mas praticamente todo lugar que a gente olhar é como se fosse uma indústria de base. É uma indústria de base, né? Ela vai gerar insumos para as outras indústrias maiores poderem manufaturar os seus itens no final, né? São matéria-prima para muitos itens que a gente tem na nossa casa. A produção desses itens, eles são essenciais para uma economia de um país, porque muitas vezes eles estão ligados, né, a alavancar mudanças tecnológicas. Então, hoje em dia, o mineral ele deixou de ser assim um bem que você simplesmente exporta sem nenhum valor agregado. Então, muitos deles, eles vão... a abundância de um mineral, por exemplo, ele vai determinar o poder que um país tem, ou então qual o alcance econômico, ou então, às vezes, até ditar, muitas vezes, o mercado, né? Dependendo do tipo de mineral e qual o tipo de abundância, a quantidade que tem, né? Naquele local. Aqui no Brasil, a gente tem o principal órgão meio que é responsável por fazer o monitoramento dessas reservas de minerais, por, inclusive, ter divisões dentro desse órgão para fazer o estudo das nossas reservas e assim por diante, tanto que é o CPRM, tanto que foi ele que fez o levantamento sobre a mina do Pitinga em 2019, que foi o que a gente tratou no seminário anterior. Então, eles que vão fazer todo o estudo geológico, eles cuidam da parte de poços, tudo que normalmente é geológico, é a área subterrânea, é tudo destinado para a parte do CPRM. Então, eles, inclusive, têm até uma divisão que cuida dessa parte, que é a divisão de minerais industriais. E linkados com esses minerais industriais, a gente vai ter os minerais estratégicos, que vão ser o objetivo do nosso estudo nesse artigo. E os minerais estratégicos, como já foi falado antes, eles são de suma importância para a economia de um país. Então, muitas vezes são eles que vão dizer, mandar e desmandar, digamos, uma economia, né? Como uma introdução rápida, a gente vai ter a classificação também dos minerais. Então, a gente vai ter os minerais metálicos e não metálicos. Atualmente, os que têm o maior valor agregado vão ser os minerais metálicos. Então, entre eles, a gente vai ter o minério de ferro, que vai ser a hematita, a gente vai ter a galena, vai ter a calcopirita, a casterita, o ouro nativo, a bauxita, e todos eles vão ser posteriormente tratados para serem transformados no metal que a gente tenha interesse, né, na indústria. Muitas vezes eles se transformam, geram ligas metálicas que vão ser vendidas futuramente. A gente sempre tenta lembrar que muitas vezes o Brasil ele acaba exportando muitos desses minerais na forma bruta, são manufaturados fora do país e acabam vendendo para a gente por um preço muito maior do que a gente acabou vendendo. Então a gente acaba saindo no prejuízo, porque justamente a gente não investe em tecnologia aqui no Brasil para fazer a manufatura desses itens, né? Antes da gente exportar, ao invés de a gente
realmente já vender o produto acabado. E aí, do seu outro lado, a gente vai ter também os minerais não metálicos, que dentre eles vai ser o granito, a areia, o calcário, o mármore. Esses minerais não metálicos, eles são muitas vezes usados na indústria da construção civil. Então, a destinação deles é muito voltada para isso, né? Para fazer tipo, matérias-primas para fazer o cimento, concreto, edificações e etc. Então, assim, por mais que eles tenham muita abundância, né? Mas o valor agregado deles não é tão alto quanto, por exemplo, os minerais metálicos. Também, né, a gente tem o que a gente chama das terras raras. As terras raras são um tipo de mineral que, ao contrário do que diz que é terras raras, eles são encontrados amplamente em muitos locais do mundo. Então, as terras raras, eles totalizam eles são um total de 17 elementos químicos, sendo que 15 deles são lantanídeos, com exceção do ítrio e do escânio. Então, eles têm uma ampla aplicação em diversos setores da economia, eles são bem amplos, né? Vai desde a parte de aplicação dos minerais metálicos até nos não metálicos também. Então, e também tem um alto valor agregado, mais inclusive do que os minerais não metálicos. E, por fim, o que, digamos, é o que mais carece do Brasil, né, são os agrominerais. Porque a gente, obviamente, é um país que é muito, muito focado na parte da agricultura. Então, os agrominerais a gente acaba importando, eles são classificados como se fosse um mineral estratégico para o Brasil, porque a gente precisa deles para utilizar nas nossas plantações, no nosso setor, no agronegócio, né, que é muito forte aqui. Então, a cadeia de produção dele, ele é originado basicamente da exploração do petróleo e gás, originado de produtos inorgânicos e a extração dos minerais não metálicos. Então, os agrominerais estão, de certa forma, ligados com os minerais não metálicos. A gente também consegue, os principais deles são os minerais de enxofre, o fosfato, o potássio, o calcário dolomítico, e eles muitas vezes são utilizados para fazer a correção de pH no solo. Então, aquele NPK, que é o nitrogênio, o fósforo e potássio, que muitas vezes o pessoal utiliza nas plantas, que é um pó branco, ele é originado dos agrominerais. E as principais matérias-primas são a rocha fosfática, que é onde são extraídos os sais de potássio, e o xisto bituminoso. Mas a gente sempre fala de minerais estratégicos. O que são os minerais estratégicos? Existem 3 definições para a gente conseguir englobar o que são os minerais estratégicos, né, por definição. Eles não são um conceito fixo, tipo, mineral estratégico é isso, né? Vai ser uma coisa muito particular. Então, muitas vezes, um dos motivos, por exemplo, que a gente pode chamar mineral estratégico se, por exemplo, um país tem aquele mineral com um alto percentual de importação, no caso, para suprir o seu estoque vital e fazer a sua economia se movimentar. Como eu falei, é o caso dos agrominerais aqui no Brasil. A gente importa muito o agromineral porque justamente a gente precisa para fazer a aplicação de diversos setores que a gente tem aqui de agronegócio. O segundo conceito também é a aplicação e crescimento desses minerais em produtos de alta tecnologia. Então, por exemplo, as terras raras, o cobalto, o lítio e outros minerais, eles são o que são classificados como os minerais destinados para alta tecnologia. Então, vai ser aplicado em componentes eletrônicos, em placas de vídeo, de computador, circuitos. Então, e é basicamente minerais metálicos, praticamente a maioria desses minerais são voltados para a parte de minerais metálicos. E, por fim, os minerais que apresentam uma vantagem competitiva ao país, porque ele é detentor de grandes reservas minerais. Então, o fato de você monopolizar ou ter grande parte das reservas te faz ter poder sobre digamos, o preço, a manufatura ou a propriedade, né, daquele mineral, já que ele está localizado na terra de determinado país. Eles vão apresentar um forte impacto na economia e decorrência das demandas mundiais e, inclusive, a precificação de sua exploração. Nesse caso aqui, a gente tem, por exemplo, o nióbio aqui no Brasil, que a gente é detentor de, acho que, de 98% das reservas. O Canadá é o segundo maior, sendo que ele tem, sei lá, 1 ou 2%. Então, se a gente em algum momento começar a explorar de forma apropriada e realmente fizer a manufatura da maneira correta, a gente tem um poder de mercado muito grande, porque a gente que vai ditar, digamos, o preço, já que a maioria das reservas está localizada aqui no Brasil. Agora eu passo a palavra para o Fernando, porque ele vai falar essa parte, a parte de minerais estratégicos no mundo e no Brasil. Tá. Aqui nós vamos setorizar, né, e começar pelas terras raras, né? Em relação ao mundo,
O grande líder mundial é a China. Com 95% da produção, inegável, ela domina todo o mercado mundial. Tanto é que até alguns países acusaram a China de monopólio, de usar esse monopólio como arma política, geopolítica, né? Então, é de grande importância para todo o globo. Porém, a China, apesar dela ser o primeiro lugar em reservas, nós também temos destaques para o Vietnã, para o Brasil e para a Rússia. Então, esses 3 países também são detentores de grandes fontes de terras raras, mas, em resumo, a China é a principal produtora, a principal exportadora e também consumidora dos terras raras no mundo. E aqui no Brasil, nós temos estudos de reservas em 6 locais diferentes. Xará, Minas Gerais, Catalão, em Goiás, Pitinga, no Amazonas, Poços de Caldas, em Minas Gerais, o Morro do Cislário, no Amazonas, e Itapira, em Minas Gerais. Percebe-se que tem uma concentração muito grande ali no centro-oeste e também no norte do Amazonas, podemos dizer. E no próximo slide eu trago as principais aplicações, porque, como minha parceira já disse, eles são amplamente utilizados em muitos, mas muitos setores. Então, aqui eu trouxe 5 principais, que são os catalisadores, ímãs permanentes, laser, fibra ótica e lente de alta refração. Mas, além disso, eles possuem inúmeras aplicações, as mais diversas possíveis que você possa imaginar. Pode passar. Em relação aos agrominerais, aqui eu vou começar falando do fosfato, né? E, novamente, a China lidera a produção de fosfato, seguida por Marrocos e Saara Ocidental. Em terceiro lugar, nós temos a Rússia. Porém, quando a gente vai olhar para as reservas, nós vemos que 3/4 da reserva de fosfato está presente em Marrocos, Saara Ocidental. Em segundo lugar, vem a China e a Argélia. Porém, quando nós olhamos para esses países da África, né, o primeiro e o terceiro lugar, nós vemos que eles têm muitos conflitos dentro dos países deles, o que faz a China superar em produção, porque ele tem uma organização do país muito melhor em relação a isso. Pode passar. Em relação ao potássio, os principais produtores são o Canadá, Rússia e Bielorrússia, e também são as principais reservas. Então, aqui nós temos já um balanço mais proporcional às reservas e produções. Porém, como nós vemos, os maiores consumidores são China, Brasil, Estados Unidos e Índia. E isso não é por acaso, isso tem uma correlação com o nível da população mundial. Quando olhamos para esses 4 países consumidores, nós vemos que eles estão dentro dos 5 mais populosos. Então, tem essa relação de eu precisar desses minerais para a agricultura e, dessa forma, eu precisar consumir muito esses agrominerais do resto dos produtores do mundo. E aqui no Brasil, em relação ao fosfato e ao potássio, nós temos que levar em consideração que o Brasil é destaque na agricultura, que é a fabricação de alimentos para consumo geral, na agropecuária. Eles plantam para produzir ração para os animais, suínos, bovinos e etc. E uma coisa especificamente do Brasil é que algumas plantações aqui, por exemplo, a de cana, é utilizada para ser fabricada biodiesel. Então, eles também precisam de uma grande quantidade de plantação de cana-de-açúcar, por exemplo, para poder gerar esse combustível. Então, aqui para o Brasil, também nós temos mais essa questão. E aqui no Brasil, o fosfato está presente principalmente em Rocinha, em Minas Gerais, Jauru, Serra do Caeté, em Mato Grosso, Alto Paranaíba, Minas Gerais e Itatiaia, no Ceará. Em relação ao potássio, temos em Jaguari, em Vassouras, Sergipe, e Nova Olinda do Norte, em Taquatiara, no Amazonas. E aqui nós chegamos em relação ao enxofre e ao calcário. Esses 2 minerais são mais difíceis de serem quantificados, porque eles têm uma fonte muito diversa. Por exemplo, enxofre, nós temos fontes no petróleo, em domos salinos e no xisto betuminoso. Então, é muito complicado de quantificar todas essas fontes. E o calcário também da mesma forma. Ele não tem um padrão de classificação. Então, por causa dessa ausência de padrão, fica muito difícil de dizer, temos tantas toneladas aqui no seu país. Mas em relação à produção, nós temos como falar um pouquinho sobre isso. E em relação à China,
em relação ao enxofre, perdão. Lidera a China, Estados Unidos, Rússia e Arábia Saudita. Em destaque aqui para a Rússia, que é um grande produtor de gás natural, e o gás natural possui enxofre, então eles fazem refino daí. E a Arábia Saudita como fonte de petróleo. E a partir do refinamento do petróleo, também se produz enxofre. E o calcário, novamente liderado pela China, seguido pelos Estados Unidos, Índia e Rússia. E agora nós vamos ver no Brasil. O Brasil, em relação ao enxofre, ele precisa ainda importar muito, mas ele também tem uma produção baseada em folheiros de pirobetuminoso, beneficiamento do petróleo e processo de destilação de sulfetos metálicos, com destaque aqui para a nossa produção vinda do petróleo, que em quase todas as usinas de petróleo nós temos esse processo de beneficiamento. Em relação ao calcário, no país inteiro temos uma distribuição bem igualitária das reservas. Então, essa produção fica muito centrada na demanda de cada estado. E aqui os maiores produtores são Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná e Goiás, porque lá está presente também a maior produção, por exemplo, da agricultura e da agropecuária. Então, eles precisam de mais calcário para fazer essa correção do solo. Então, logicamente, eles vão ser os maiores produtores também. Em relação ao lítio, que também é conhecido como ouro branco, né, nós temos que o líder de produção é a Austrália, seguida do Chile e depois da China. E aqui nós temos um aspecto bem interessante, que ele ocorre especificamente em lugares que antigamente tínhamos mares, e dessa forma esses mares secaram e formaram um deserto de sais. E os maiores desertos de sais que nós conhecemos estão aqui na América do Sul, com destaque para o Salar da Uyuni na Bolívia, Atacama no Chile e Salar del Hombre Muerto na Argentina, que são as maiores reservas de lítio do mundo. No Brasil, nós temos reservas em Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Paraíba. E a produção do lítio é exclusiva da Companhia Brasileira de Lítio. Eles têm as maiores produções. E o lítio brasileiro é usado principalmente nas indústrias de graxas e lubrificantes. Aí na foto nós temos a mina no Vale do Jequitinhonha. Em relação ao cobalto, as reservas maiores do mundo se encontram na República Democrática do Congo, com 51%, a metade praticamente, na Austrália com 20% e em Cuba com 7%. Em relação à produção, aqui a República Democrática do Congo tem quase 70% da produção, seguido de Rússia e Austrália. E em relação ao Brasil, as reservas principais ocorrem associadas com níquel. Então, nós temos uma grande reserva em Niquelândia, Americano do Brasil, ambas em Goiás, e Fortaleza de Minas. Porém, a produção de cobalto no Brasil está parada desde 2017, porque o níquel ficou desvalorizado. E como o cobalto é obtido como subproduto do níquel, é uma produção em cadeia. Então, se o meu primeiro da cadeia quebra, eu não consigo mais ter uma produção que seja rentável para mim poder chegar nele. E aqui eu trago um dado muito interessante, que reservas de cobalto são muito raras em superfície terrestre, porque o cobalto ele está muito intrínseco no magma do meu globo. Então, para ele surgir na minha crosta, eu tenho que ter um rompimento da crosta e o magma se solidificar. Então, eu tenho reservas de cobalto muito nos oceanos, tanto que é mais de 120 milhões de toneladas, maior do que qualquer reserva no mundo, que está em relação nos meus oceanos. Pode passar. E aqui eu trago as duas juntas porque eles têm uma aplicação em comum, que são nas baterias. Foi uma tecnologia primeiramente desenvolvida pela Sony, onde essa bateria tinha uma alta densidade de energia, uma longa vida útil e facilidade de fabricação. E dessa forma, com essas características, viu-se que ela pode ser um grande impulsionador para o futuro, porque no futuro nós já temos pesquisa, desenvolvimento de carros elétricos, de novos equipamentos, e de todas dessas formas que vão ser necessária uma alta demanda de energia, ou uma alta reserva de energia. E dessa forma, o lítio e o cobalto entram nesse aspecto,
porque eles podem fornecer isso, então eles são muito proeminentes nisso. E chegamos no nióbio. O nióbio é um caso muito específico do Brasil, porque o Brasil possui uma reserva quantificada de 91%, e o Canadá de 8%, e aí nós temos também a produção na mesma proporção. E aqui eu quero destacar o maior consumidor, que é a China, com 25% do consumo. Por quê? Porque lá ele tem uma produção muito grande de aço. E o nióbio, que é retirado daqui, ele é muito aplicado em ligas. Então, como a China é uma das maiores produtoras de ligas de aço, eles utilizam muito desse nióbio embutido nas suas ligas. E aqui nós temos uma mina, que é a principal, que é a mina de Catalão, de nióbio. E aí, falando especificamente no Brasil, as maiores reservas quantificadas são em Araxá, em Minas Gerais, com 75%, São da Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, com 22%, e Catalão e Ouvidor, em Goiás, com 3%. Porém, nós temos pesquisas de desenvolvimento que mostram que as reservas no Amazonas, especificamente no Morro desses Lagos, aqui na Cabeça do Cachorro, elas podem ser muito maiores que as minas em Axará. Só que isso ainda não foi comprovado de maneira correta, ainda não teve, não foram batidos pontos sobre essas reservas. Então ainda se precisa muita pesquisa para poder dizer o tamanho dessa reserva. E ainda em relação ao nióbio, em cada região nós temos uma companhia responsável. Em Minas Gerais é a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. Em Goiás nós temos a Anglo American Brazil LTDA. E aqui no Amazonas temos a mineração Taboca responsável por aqui. Porém, somente as duas primeiras nós temos uma produção relevante, digamos assim. E especificamente para a região nacional, somente a CBMM ela já consegue fornecer tudo para o país. Então, ela é a grande fornecedora nacional. E ela, junto com a Anglo American Brazil, elas fornecem internacionalmente, sendo que a Anglo American Brazil, o foco dela é exportar. Então, ela tem grande foco nisso. E outra coisa é que, apesar de ter muitas reservas aqui, nós não temos tanto controle do preço, porque o nióbio, apesar de ser tão importante, ele ainda pode ser substituído em alguns setores por outros minerais. Então, com a crise de 2018, o preço do nióbio também caiu. Então, tem que ter sempre essa visão que, apesar de eu ser grande detentor dessas reservas, eu tenho que ver quão necessário realmente é esse metal, quão necessário é esse minério. Então, sempre tem que ter esse balanço para saber quanto eu posso, qual é o preço que eu vou ter dele, qual o retorno que eu vou ter dele, mesmo em crises ou em situações adversas, né? E, por fim, para fechar, eu trouxe um aspecto geral dos impactos que a mineração de minerais estratégicos causa, né? E aqui eu trouxe em quadros específicos, que são as terras raras, o sulfato, cobalto, nióbio e potássio juntos, né, no caso. Os terras raras, especificadamente, como são 17 elementos, é uma ampla gama de elementos. E como eles são praticamente aplicados mais recentemente, então não se existe uma pesquisa fundamentada que explique todos esses minerais dentro do corpo do ser humano. Então a gente não sabe quais impactos que isso pode causar. Então, por exemplo, se o meu minerador estiver entrando em contato, por exemplo, com o ítrio, ele pode estar entrando em contato através da pele dele, através da respiração dele, através do sistema digestivo dele, e a gente ainda não sabe como isso atua dentro do corpo do ser humano. Nós temos a base, a literatura necessária para dizer isso. Então, é muito perigoso nós extrairmos terras raras sem saber disso, porque podemos contaminar toda uma região, nós podemos contaminar todo um povo, toda a região ali ao redor. É muito complicado lidar com essas questões. Em relação ao fosfato, nós temos a disputa territorial, que o Saara Ocidental ele é um país que está se formando, ele quer se desmembrar do Marrocos. E além de já ter dessa diferença de povos, nós ainda temos bem no meio da linha, uma mina de fosfato, que é a maior do mundo. Então, vão ter países interessados em ter acesso a essas minas,
E dessa forma fomentando um lado e fomentando o outro, e aí gera guerras, gera intrigas, gera disputas. Em relação ao cobalto, na República Democrática do Congo, temos estudos que falam que lá eles estão desenvolvendo formas de trabalho escravo infantil. E como a gente chama, mais um trabalho escravo moderno, onde tu, apesar de tu pagar um salário, mas tu não paga um salário proporcional àquilo que a pessoa faz. Então, é uma forma de enganar também todo o sistema de lei trabalhista. E aqui nós temos a figura de uma criança trabalhando numa mina de extração de cobalto, o que é muito triste, ter que submeter todo um povo a isso. E, por fim, aqui especificamente no Brasil, com o nióbio e com o potássio, essas reservas estão em terras indígenas. Então, temos que ter toda uma lei, todo um cuidado com essas reservas, porque a extração lá pode causar muito dano, tanto a essas comunidades, também como ao redor delas. Como, por exemplo, os indígenas dependem muito de caça, pesca, extração. Então, por exemplo, se ocorre Deus me livre, o que aconteceu em Brumadinho, onde a lama toda contaminou o rio, os indígenas vão morrer de fome, porque eles não têm como pescar, porque a fauna ali do rio vai toda morrer. E, além disso, as reservas de potássio, especificadamente, elas estão muito profundas no chão. Então, o potencial de inundação que pode ocorrer ali, por exemplo, uma cheia do Rio Amazonas, é muito grande. Então, nós temos que ter todas essas considerações. E tem que ser todo esse aspecto do impacto socioeconômico e cultural. E aí, dessa forma, a gente pode concluir que cada mineral ele tem uma característica única que precisa ser estudada e precisa ser debatida para poder ter todo um ambiente que seja favorável para isso. Mas, inegavelmente, a China é um destaque mundial no setor de mineração, porque eles têm toda uma política pública estatal para isso, tem todas as normas, tem todas as formas de produção, tem pesquisa, e aqui no Brasil é o que não tem, que necessita-se ainda de muita pesquisa, tanto é que se fala que pode ter 98%, como a Juliane falou, de nióbio, só que falta pesquisa para comprovar isso. Então, necessita se investir nisso, necessita saber, no Brasil todo, quais são as características geológicas do Brasil. E, com certeza, falta investimento na melhoria das indústrias de mineração, porque, por exemplo, o lítio produzido aqui no Brasil, ele não pode ser usado em baterias porque ele não é puro o suficiente. Então, nós temos que ter uma melhora desse processamento de forma que traga o maior valor, o maior retorno de valor para a nossa indústria, né, para a nossa sociedade. E, especificadamente, uma coisa que eu percebi muito foi que em países fora da zona de desenvolvimento, né, desenvolvida, Europa, Estados Unidos e Austrália, isso gera muito problema social, como a gente viu lá em Marrocos, como a gente viu na República Democrática do Congo, e como a gente vê aqui também no Brasil, com muitos problemas com regiões indígenas e essas coisas. Então, acho que para fechar isso, nós temos que ver todo esse cenário quando a gente fala de migração. E aí, pode passar as nossas referências das imagens, pode passar. E as referências bibliográficas. É isso. Obrigado, pessoal, pela apresentação muito boa. Tá? Só algumas observações aqui, tá? Lá no início, no que a Juliane fala, ela não coloca o que é o CPRM. Tá? O que é o CPRM? Eu esqueci a sigla. CPRM. Serviço Geológico do Brasil, tá vendo? É porque é Serviço Geológico do Brasil, mas é porque de onde que vem o C, o P, o R e o M. Mas é o Serviço Geológico do Brasil. Uhum. Acho que deve ter um nome específico também. nome específico, digamos tá aqui, assim. é Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. Companhia de Pesquisa de Recursos Minerados, achei aqui no também. Tá. Com relação ao que vocês falaram de potássio, né? O potássio que ele vai ser
produzido, vai ser explorado e produzido aqui no Amazonas, ele vai usar o mesmo processo de taquari-vassouras, viu? Então, se lá no capítulo 4, se forem fazer um seminário sobre o trabalho sobre potássio, tá? A planta de potássio vai ser o mesmo processo de taquari-vassouras, tá? Vocês falaram que o enxofre é um agromineral. Qual que é a utilidade do enxofre como agromineral? Eu acho que ele atua na parte da regulação do pH também. É porque dentro do crescimento vegetal, nós temos a... É porque, assim, dentro da orgânica, nós temos os principais elementos, que são os chompes. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e... Fósforo. Isso. Então, para a minha planta se desenvolver, eu preciso desses minerais. Então, tem todo um ciclo que ele participa, junto com, por exemplo, o ciclo do nitrogênio, que é necessário para fazer para o meu desenvolvimento da planta. Então, ela atua justamente nessa nutrição, para poder fazer todo esse desenvolvimento. Como, por exemplo, eu sei que aqui no Amazonas, o nosso solo tem muito alumínio, e alumínio inibe o crescimento de plantas. Então, por isso que é muito difícil a planta se aprofundar no solo. E aí, por isso que ela vive naquele ciclo de realimentação, de que a folha cai, ela desce, apodrece e ela... todo esse ciclo. Então, o enxofre vem nesse NPK, né, para poder fazer essa nutrição dessa planta. Ok. A última perguntinha aqui. O Fernando falou que o lítio ele é conhecido como ouro branco. Por quê? Porque justamente nesse setor de baterias, ele tem um potencial muito bom. E ele é visto como que eu posso... como se no futuro, e até agora mesmo, com carros elétricos, com formas de obtenção de energia, por exemplo, fotovoltaica, eu preciso armazenar essa energia em algum lugar. E essas baterias podem ser essa solução. Então, por isso que ele é tão visionário. E é por isso que ele é conhecido como ouro branco. E tanto é que existem boatos, eu não sei confirmar, mas, por exemplo, temos um salar na Bolívia. E dizem que o Elon Musk, ele forneceu apoio para o golpe que tirou o presidente do poder, justamente por causa dessas reservas lá, para ter um acesso mais facilitado. Então, é tão interessante o lítio para essas baterias e tão promissor que se torna um ouro, um elemento muito valoroso, muito necessário. Entendi. Beleza. Então, pessoal, vou interromper aqui a gravação do seminário, tá? A gente vai continuar conversando mais em 5 minutinhos, tá? Ok.